noite a todos. Acredito que todo mundo aqui já me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é William. E aqui hoje eu vou falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não pôr a candeia embaixo do candeeiro. Eu fiquei pensando de que maneira eu poderia expor da maneira mais clara possível as palavras de Jesus, sobretudo o Evangelho, esse código de sabedoria celestial, que é o Evangelho de Jesus. E fiquei observando que todas as vezes que a gente sai do centro espírita, nós nos sentimos mais fortes, mais energizados. Temos a impressão que a nossa alma e nosso espírito é alimentado aqui pelas palestras edificantes que nos é ofertada em nossa casa. Porém, no decorrer da semana, com as pequenas provas que nos apresentam a vida, nós temos a impressão que essa luz vai diminuindo. Temos a impressão que vamos perdendo essa conexão de acordo com as atitudes negativas que temos diante dessas provas. E é de estranhar que num curto espaço de tempo, de uma semana a outra, perdemos essa conexão divina que nos é ofertada semanalmente nesta casa. E nos perguntamos, mas por que será? Por que será que vamos perdendo essa conexão com as luzes de amor que nos é ofertada no Evangelho de Jesus? Como podemos fazer para nos manter constantemente conectados com as bênçãos de amor que o amor de Deus desprende em favor de todos aqueles que o procuram? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito Verdade: onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem sabiamente: na consciência. Kardec vai mais longe e faz mais uma pergunta dizendo: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria ela de lhe ser revelada? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que ela lhe fosse relembrada. Anotemos essas palavras, meus irmãos, que ela fosse relembrada. Visto que nós já carregamos em nós, carregamos no tesouro de nossas consciências a centelha divina que nos é ofertada pela misericórdia de Deus. O que podemos fazer para relembrar suas leis? O que Jesus pode nos dizer? Como ele nos orienta para isso? Hoje nós vamos falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Eu vou ler uma parte do Evangelho. Jesus disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não seja descoberto, nem nada será oculto que não haja de ser conhecido e que lhe apareça publicamente. Aproximando, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? E Jesus responde: é porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, enquanto a eles, tendo ouvidos, não ouvem, tendo olhos, não veem. Jesus falava por parábolas, mas existia uma simbologia muito grande em suas palavras. Por isso é importante que compreendemos o significado de alguma das palavras desse Evangelho, desta passagem do Evangelho. Por exemplo, a palavra alqueire. Alqueire era, na verdade, uma caixa ou um cesto
feito de palha ou de madeira que, entre outras coisas, servia para guardar sementes. Tanto é que quando uma pessoa dissesse plantei 10 caixas de alqueires, nós já sabíamos a ideia da superfície que foi utilizada. Em nossos dias, a palavra alqueire veio a ser uma medida agrária. Colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, a candeia, a lamparina, que por sua vez é muito importante a simbologia que foi usada, porque a lamparina tem a luz no seu interior. Ela necessita ser alimentada para que ela possa florescer. Colocar a candeia debaixo do alqueire, pela falta de oxigênio, obviamente que a luz se apagaria ou ficaria reduzida num pequeno espaço. Jesus nos orienta a colocarmos a luz não embaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, ou seja, sobre o ponto mais alto da casa, para que todos possam ser beneficiados pela luz. Ora, meus irmãos, nós somos alimentados constantemente nessa casa pela luz do Evangelho. Devemos pô-la no alto de nossa casa e assim iluminar a todos que nessa casa chegar. E quanta sabedoria possuía o Mestre, pois quando Jesus nos orientava a colocarmos a luz no ponto mais alto da casa, ele já sabia que seríamos nós os primeiros a sermos iluminados por ela. Mas de que luz falava Jesus? A que casa se referia o Mestre? Jesus nos falava da luz do Evangelho, que nos ensina o amor ao próximo, a tolerância para com as faltas alheias, o respeito às leis de Deus, a fraternidade para com todos. Nós aprendemos com Jesus que amar ao próximo equivale a amar a Deus. Isso significa que é absolutamente impossível reverenciar o Criador discriminando suas criaturas. Os discípulos, intrigados, voltando a parábolas, perguntam a Jesus, mas mestre, por que tu lhes falas por parábolas? E Jesus lhes responde, porque a vós foi dado a conhecer os mistérios de Deus, e a eles, tendo ouvidos, não ouvem, tendo olhos, não veem. Trabalhadores de última hora, assim somos chamados. A sabedoria de Jesus era universal. Ele sabia que o coração dos seus discípulos se encontravam preparados a receber as sementes de luz do seu Evangelho. E reconhecedor da infância espiritual em que se encontrava a humanidade naquela época, fazendo da caridade um dever, ele pede que coloquemos a luz do Evangelho no ponto mais alto de nossa casa. E pela tolerância que devemos ter para com todos, para o respeito, para a humildade, possamos iluminar todos aqueles que em nossa casa chegar. E, sobretudo, a nós mesmos. Daí se cumpre a máxima de Jesus que diz: quem muito tem, ainda mais se dará. Porque aquele que procura a luz da verdade, cada vez mais a receberá. Jesus nos disse, cada um a sua obra, nos disse Jesus. Isso equivale a dizer, aquele que muito ama, muito será amado. Aquele que muito perdoa, meus irmãos, muito será perdoado. Nossos corações estão prontos. A luz do Espiritismo já nos bateu à porta. Somos convidados diariamente por Jesus a sermos seus novos discípulos, a semear nos corações endurecidos a luz do Evangelho sem lhes violentar a consciência. Pois sabia Jesus que sua conversão, a conversão dele se daria ao seu tempo? Agindo assim, pelos exemplos de tolerância e bondade, possamos plantar nos corações endurecidos pelo sofrimento, pela miséria,
pelo egoísmo, palavras de amor que, quem sabe mais tarde, quando esses mesmos irmãos se encontrassem no tribunal do remorso, sejam vossas palavras de luz, que eles vão relembrar como gotas de luz que lhes foram plantadas no coração doravante, lhes mostrando o caminho a seguir. Por isso, meus irmãos, nessa pequena passagem do Evangelho, devemos ser bons, devemos ser amáveis, devemos ser caridosos, pois alma alguma pode se elevar às altas regiões espirituais que não seja pelo devotamento ao próximo. Essa mesma alma só encontra esperança em ventura no exercício da caridade. Por isso devemos amar nosso próximo e afastar definitivamente de nossos corações essa horrenda chaga do egoísmo que nos dificulta tanto a jornada. Os druidas diziam, há 1000 anos atrás, que almas são como velas. Umas acendem-se nas outras. Nós precisamos viver em comunidade. E quando quisermos saber mais, quando quisermos relembrar as leis de Deus, quando quisermos saber de que maneira devemos agir para seguir este caminho de luz, procuremos Jesus, da maneira que Ele nos ensinou a procurá-lo. Na segunda parte do Evangelho, Jesus nos diz que não devemos procurar os gentios. E Ele nos dá a seguinte instrução: não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhe ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades do samaritano. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino de Deus está próximo. Na época de Jesus, tudo era muito circunscrito e muito pequeno. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios, outros pequenos povos que a circulavam. Hoje, no estudo aprofundado do Evangelho segundo a ótica espírita, compreendemos que a casa de Israel é o mundo e os gentios já não são pequenos povos, mas sim ideias contrárias que o Espiritismo vem triunfando com suas verdades. Quando Jesus nos pede que não devemos procurar os gentios, isso não quer dizer que devemos faltar-lhes com caridade. Obrigado, muito obrigado. Pois Jesus sabe que essa conversão se dará a seu tempo. Ele nos instrui a semearmos as sementes de amor, de luz, nos corações que já se encontram preparados. E quais são esses corações? Onde estão esses que se encontram preparados a receber as sementes de luz que emana do seu código de sabedoria celestial? As parábolas do Evangelho eram destinadas, sobretudo, a corações simples e humildes que estavam preparados a receber da verdade a parcela que estava ao alcance de seu entendimento. Jesus nos mostra sabiamente que os corações que se encontram preparados a receber as sementes de luz somos nós. É nossos corações que está com a terra pronta. Ele nos pede a semear o amor entre todos, para que pelo exemplo da tolerância, silenciando em prece pelos irmãos que ainda se encontram cobertos pelo véu da ignorância, possamos tocar com os faróis da tolerância todos aqueles que nos caminham a jornada.
com os gentios. Jesus nos instrui a caridade, a bondade, o respeito. Pois sem a caridade não há esperança. Sem a caridade não há fé. Nos dizem os Espíritos que a fé é uma luz muito pura que torna brilhante a alma do ser caridoso. Nós aprendemos com Jesus que em todos os mundos a caridade é a âncora da salvação. Ela é a sua própria virtude, a emanação mais pura do Criador. Sejamos, pois, meus irmãos, façamos então da caridade um dever. Mesmo que Jesus desenvolvesse somente com seus apóstolos as partes mais profundas do seu evangelho, porém Jesus fazia da caridade um dever. Para com os gentios, através de suas parábolas, ele simplesmente lhes mostrava o caminho a seguir. Dizia Jesus: eis o que tens de fazer se queres ganhar o reino dos céus. Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Na terceira parte do nosso evangelho, Jesus nos fala que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ele nos orienta. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, disseram-lhe aos seus discípulos: por que vosso mestre senta com os publicanos? E pessoas de má vida, tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. É de um esplendor as palavras do Mestre. Com tanta simplicidade, ele nos mostra a base de todo seu ensinamento. Quando Jesus fala, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso sentado entre pessoas reputadas de má fé, entre os publicanos que eram conhecidos pela severidade na cobrança dos seus impostos, entre seus discípulos, e fazendo isso, Jesus rasga completamente o véu da indiferença e da separação criado pelos homens. E nos mostra a indulgência que devemos ter para com as faltas alheias. Mais uma vez, nas suas sábias palavras, Jesus nos sussurra nos ouvidos: amai-vos. Nós sabemos que Jesus foi o Espírito mais puro que desceu à terra, que encerrava em si todas as virtudes. Mesmo assim, Jesus senta entre os publicanos, reputados de má vida, e proclama que o saber é destinado primeiramente ao ignorante. Jesus falava aos cegos dóceis, aqueles que estavam prontos a receber a parcela que lhe convenia da verdade. Aos cegos dóceis, dizia Jesus, nos mostrando que há irmãos que se encontram cegos do saber espiritual, mas que guardam em si a vontade de aprender. É com esses que Jesus nos orienta a sermos compreensíveis, a utilizar nossas palavras quando necessária, quando eles quiserem ouvir. Para com os outros, Jesus nos incita à tolerância. O que é a força do exemplo? Em todos os seus atos, e no mais simples, Jesus nos dava uma lição. Eu fico imaginando como nos encontravam os apóstolos na época, porque, na verdade, fora a eles destinada a questão.
Porém, Jesus, sabendo que mesmo estes não possuíam ainda toda a verdade, ele apressa-se em dizer: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Eu acredito que nessa época Jesus deve ter provocado lágrimas em todos com os seus ensinamentos. Primeiro a seus discípulos, pois ele lhes mostrava: vós são detentores da verdade, porém não conhecem ainda todo o saber. E pelo exemplo lhes mostrava o caminho da humildade. Aos publicanos, Jesus mostrava o amor que ele tinha para com todos. Ele sabia que estes eram doentes da alma e do espírito. E ele se proclama o médico das almas. Eu sou a luz do mundo, dizia Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Para nós espíritas, nesta pequena lição, Jesus nos mostra a indulgência que devemos ter para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Que devemos tratar com severidade somente nossas próprias faltas, para que nosso Pai Celestial que está no céu possa ser indulgente conosco, da mesma maneira que fomos com nossos irmãos. Jesus nos ensina que Deus é o lavrador e que nós somos os braços floridos e frutíferos de sua criação, que o bem é a flor e o fruto que nos pede o céu. Por isso nos incita Jesus a ampararmos mesmo os fortes, lhes incitando-os à humildade, que devemos amparar os fracos, lhes mostrando a imensidão do amor de Deus, que leva em consideração qualquer arrependimento, por menor que seja. Que devemos mostrar a todos o anjo da bondade divina que abre suas brancas asas sobre as faltas de toda a humanidade. Quanta bondade tinha Jesus, nos mostrando sempre o caminho a seguir. E assim compreenderemos essa imensa misericórdia que é a misericórdia de Jesus e que não nos esquecemos jamais de lhes falar por pensamento e, sobretudo, sobre nossos atos. Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não só a letra destas palavras são sublimes, como o ensinamento que lhes a encerra. Mais uma vez, compreendendo ainda sobre o capítulo 24, Jesus nos fala sobre a coragem da fé. Ele nos diz: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei. E confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei, diante do meu Pai que está no céu. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. A coragem da fé, aos meus olhos, é a passagem mais linda desse Evangelho. A própria frase nos convida a uma reflexão. A coragem da fé. Certa vez, em uma casa, uma filha começa a observar o seu pai orar, com muito fervor, com muita fé. Quando esse termina, a filha pergunta: pai, o que é a fé?
O pai reflete um pouco e lhe pede alguns minutos para que ele possa refletir a maneira de ensinar à filha tão importante lição. A família morava em uma casa velha, onde existia um buraco que levava a uma espécie de porão, muito escuro, sem luz. O pai aproveita que a menina não está olhando e desce no buraco. Quando ele desce, ele fala: filha, vem, vem. A menina, que ouve a voz do pai, chega mais próximo do buraco. E o pai repete novamente: filha, vem, tu estás com medo? Ela diz: não, pai, eu não tenho medo. Eu não te vejo, mas eu ouço a tua voz. Eu sei que tu estás aí. Mais uma vez, o pai lhes diz: então, se tu confias em mim, que sou pai amoroso, lança-te num buraco. Eu estou aqui embaixo e vou te aparar nos braços. A menina não pensa nem duas vezes e se joga no buraco. Obviamente, o pai lhe segura em seus braços. Nesse momento, ele acende pequena luz e diz: vê, filha, isso é a fé. Mesmo sem me ouvir, tu acreditas na minha palavra, que sou pai amoroso e que jamais te abandonarei. Tu te lançaste num buraco, sabendo que eu estarei sempre ao teu lado. Assim é Deus conosco, meus irmãos. Ele nos pede que acreditemos em suas palavras e que nos lancemos em seus braços. Jesus nos dizia que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transpor esta montanha daqui para cá. E nos faltam palavras para descrever o esplendor das palavras de Jesus. Pois quando Jesus compara a nossa fé a uma semente de mostarda, ele claramente nos mostra que nossa fé deve ser trabalhada, pois semente alguma floresce em terreno que não foi arado. Quando Jesus diz: assim é a fé, meus irmãos, para que ela não se perca nos corredores escuros do fanatismo, ela deve ser aliada à razão. E pelos estudos sérios do Evangelho, possamos assim aportar uma fé lúcida, inabalável. Dessa maneira, poderemos inflamar essa centelha de luz divina que, por misericórdia, todos nós carregamos. Os espíritos contam que quando Joana d'Arc caminhava em direção à fogueira, na certeza da sua fé, que não mentiu, ela fora acompanhada pelos espíritos. Quando esta foi amarrada ao tronco, a fogueira foi acesa e as chamas lhe lambiam os pés. Os espíritos dizem que lhes fizeram ela olhar para o alto. Nesse momento ela começou a ver luzes, gotas de luz que caíam em sua direção, como se fossem gotas de água que lhe aliviavam o suplício do fogo. Os espíritos dizem que pela coragem da fé, ela nada sentiu. Nossos amigos espirituais também contam que na época da perseguição romana, quando os cristãos eram levados às arenas para serem devorados pelas feras, muitas mães se apresentavam com os filhos no braço. Existia um guardião na porta da arena que lhes perguntava: tu negas a tua fé? Tu negas o teu Deus e tu serás salvo. Dizem os amigos espirituais que essas mães nem sequer respondiam. Humildemente abaixavam suas cabeças, com os filhos nos braços, adentravam a arena para ser mortas em nome de Deus. Nossos amigos contam que nesse momento as almas daqueles que já se foram se faziam visíveis a essas mães, cantando, lhes dizendo: Ave luz, Ave Jesus, bendito seja a fé que te guia.
Bendito seja aquele, abençoados são aqueles que morrem em nome de Deus. Quando as feras se lançavam sobre essas mães, seus espíritos eram automaticamente desligados, sendo que os leões nada mais devoravam que um corpo sem vida. Mas não nos disse Jesus, eu nunca vos abandonarei? Ele sempre cumpre suas promessas. No dia 20 de abril, essa casa começou 20 anos de trabalho ao bem. Tantas preces sinceras aqui foram pronunciadas que nós nos entendemos o porquê que cada vez que aqui nos apresentamos, nos sentimos tão energizados, tão cheios de força, tão cheios de luz. Todos nós recebemos um livro, uma sacola onde tinha alguns apetrechos da nossa casa. Dentre eles, o livro Paulo Estevão. Eu não sei se vocês já o leram, mas logo nas primeiras páginas nós somos tocados por um exemplo vivo, lindo, de fé, de bondade, de respeito às leis de Deus. Uma família, pai, filho e filha, são todos condenados à prisão. E o pai e o filho ao açoite. Isso porque o pai, não concordando com as decisões do juiz romano, decide tocar fogo na terra do mesmo. O filho, que for educado no evangelho e sabendo que o pai não suportaria tamanho suplício, decide dizer que foi ele quem tocou fogo na terra. Em consequência, toda a família fora condenada à prisão e o pai e o filho condenados ao açoite. Um dia antes do castigo a ser cumprido, o irmão nota que a irmã está aflita e este que for educado no evangelho pela mãezinha que havia partido mais cedo, resolve falar com a irmã e diz: irmã, não temas, confias em Deus. Ele jamais nos enviaria uma prova que não suportássemos. E se o fez, é porque algo temos a aprender. Tu vais me prometer, minha irmãzinha, que no momento de maior suplício de nossa provação, tu vais fazer a oração que mamãe nos ensinou, a oração dos aflitos. E a irmã, que se encontra um pouco mais calma com as palavras do irmão, diz: sim, meu irmão, eu farei a oração. No dia seguinte, quando esses são caminhados para a arena, que pai e filho são amarrados no tronco e começam a ser açoitados, um golpe mal dado, com a ponta do chicote, corta o pescoço do pai e esse cai no chão desfalecido. A irmã grita em desespero e o irmão que estava sendo açoitado, que percebe o sofrimento da irmã amada, numa força sobre-humana, grita: irmã, não temas, confias em Deus. Faz o que eu te falei. Ora a oração dos aflitos. E a irmã, banhada em lágrimas, olha para o alto, com tanto fervor, com tanta fé, começa a fazer a oração que a mãezinha lhes ensinou. A sua fé era tão grande, tão fervorosa, que sua voz se fez mais alta que o barulho do chicote, de tal maneira que todos os corações, os mais endurecidos, que ali se encontravam, foram tocados pela sua prece. O próprio juiz romano que havia lhes condenado ordena: levem essa mulher daqui, libertem-na na rua, mas que ela pare de orar. O centurião, um guarda, quase que gentil, puxa a moça pelos braços e diz: vai, minha filha, vai. A tua fé te salvou. Eu não vou contar o destino do rapaz. Assim, todos nós podemos aproveitar a leitura. Mas vejam só o que é a coragem da fé. Que devotamento. Humilhados,
rebaixados, surrados, eles guardam a certeza firme que o amor de Deus se desprende sempre em favor de todos aqueles que morrem em seu nome, que sofrem em seu nome. Eis a coragem da fé que nos pede Jesus. Claro, hoje em dia o chicote é outro e mudou de mão. Já não é os perseguidor romano que nos põe à prova, mas sim as dificuldades diárias da vida que não conseguimos gerar, as dificuldades que encontramos para conviver com os nossos irmãos. O chicote hoje é a miséria, a fome, o egoísmo, a intolerância, os vícios. Mas nós não estamos sós. Jesus falou, eu nunca vos abandonarei. E Ele nos mostra através dos seus ensinamentos o caminho a seguir. Ele nos mostra através desse código de sabedoria celestial a maneira que devemos proceder para relembrar. Vejam bem, na pergunta 621 nos foi dita, nós carregamos em nós, no tesouro de nossas consciências em estado latente, a centelha divina das leis de Deus. Jesus nos incita a fraternidade para com todos, o respeito para com as falhas alheias, a bondade, a tolerância e o perdão. Um dia eu perguntei de um amigo que me dissesse com palavras muito breves o que seria o perdão. E ele me respondeu quase que poeticamente: o perdão é o perfume que a violeta exala sobre os pés que a esmagaram. Todo o ensinamento de Jesus termina nesta frase. Parece simples, mas a taxa é difícil. Porém, não é impossível. Por isso, Jesus nos pede que devemos nos melhorar constantemente, sempre na direção do bem. A verdade, meus irmãos, é que as coisas da alma costumam ser demoradas, porém nós somos espíritas. Nós aprendemos sobre a lei de ação e reação. Todos nós sabemos que toda semente plantada um dia será colhida. Seja nessa vida ou em outra, seja nesse mundo ou na pátria espiritual, todo bem que fazemos ao próximo será nosso advogado aonde quer que formos. O importante é não desviar o caminho, é sermos hoje melhor do que ontem, é sermos amanhã melhor do que hoje. Procurar nos melhorar sempre. Temos a eternidade diante de nós. Os amigos espirituais nos dizem que somos hoje 100 vezes melhores do que fomos em encarnações passadas. Eu fiquei até com medo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, se eu sou hoje 100 vezes melhor do que eu era e eu ainda sou assim, imagino que eu não era. Mas é verdade? Então, meus irmãos, nós não podemos jamais esperar que essas conquistas da alma nos sejam ofertadas por alguém, a não ser por Jesus, por Deus, que já nos fez com todas as perfeições em estado latente, para que pelo trabalho, pelo esforço, pelo estudo do Evangelho, possamos despertar em nós, nos inflamando essa centelha de luz divina que nos foi posta no tesouro de nossas consciências. Se queremos ser mestre, devemos, sobretudo, ser alunos. Não devemos perder tempo. Devemos desperdiçar
todos os esforços que estiverem a nosso alcance em caminho do bem. Para que assim, quem sabe, possamos iluminar, possamos elevar essa luz que Jesus pede que plaçamos no ponto mais alto de nossa casa. E que assim fazendo, possamos iluminar a todos que nesta casa chegar. Eis a proposta de Jesus para esta noite. Pega a tua cruz e segue-me. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somos alimentados constantemente nos estudos que nos é ofertados nessa casa. Temos a oportunidade de aprendermos sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o amor ao próximo. Em uma casa, meus irmãos, onde todos gozam de benefícios, ninguém pode fugir à responsabilidade. Jesus, a proposta de Jesus esta noite, Ele nos diz: ilumina essa pequena centelha de luz que há no teu coração. Ilumina-te a ti mesmo. Leva ao próximo a mensagem de amor para aqueles que querem te ouvir. Aos outros que ainda se encontram cobertos pelo véu da ignorância, aporta-lhes a tolerância, aporta-lhes a bondade. E quem sabe mais tarde, pelo exemplo que tu darás, seremos todos tocados pela palavra de Deus. Jesus dizia que somos todos filhos do mesmo Pai, criados com o mesmo amor. Se não for pelo devotamento ao próximo, se não for pelo amor, pela bondade, pela caridade que devemos ter para com todos, que devemos julgar as faltas alheias, que não devemos julgar as faltas alheias, que devemos tratar com severidade nossas próprias faltas, para que nosso Pai Celestial seja conosco bondoso. Deus nos mostra o caminho a seguir e tudo que Ele pede é amai-vos uns aos outros. Nada mais. Essa é a proposta de Cristo essa noite, por essa linda passagem do Evangelho que é não pões a candeia debaixo do candeeiro. Ilumina teu coração. A simbologia de Jesus é tão clara que eles nos comparam a uma candeia, onde a luz vem de dentro. Tu te iluminarás e tu tocarás o coração de todos aqueles que te circulam. Seja pelo exemplo, seja pelas palavras daqueles que te querem ouvir. Caminhemos juntos, meus irmãos, em direção do porto seguro, que é Jesus. Nós ainda temos mais um momento. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu espero poder lhes responder. Vamos nos unir em prece, com os olhos fechados. Não vamos fazer nossa prece de encerramento. O que nós vamos fazer agora é visualizar Jesus. Vamos visualizar a bondade divina que vem sobre nós. Nossos mestres espirituais que aqui se encontram. Nossos mestres espirituais que aqui se encontram. E façamos nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, que a Tua bondade nos inunde o coração e a alma. Que os espíritos de luz que aqui se encontram possam nos guiar no caminho da bondade, da caridade, do amor ao próximo, Senhor. Guia-nos nas verdades da vida. Aporta-nos a paz em nossos corações. Ensina-nos a nos amar uns aos outros, assim como incondicionalmente Tu nos ama. Tantas oportunidades nos é ofertada pela vida por Ti, Senhor, todos os dias, para que possamos nos melhorar, para que possamos rever nossas faltas. Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que aqui estão,
Que os mentores espirituais dessa casa igualmente levem nossas preces de luz àqueles que se encontram no leito dos hospitais, que tanto necessitam de uma oração silenciosa. Que a nossa compreensão possa tocar todos aqueles que nos ignoram, que não compreendem ainda, Senhor, que a Tua bondade é universal. Pai amado, Jesus querido, abençoa os irmãos que hoje não puderam estar aqui, que possamos levar conosco um pouco da Tua bondade, do Teu amor, do Teu ensinamento, que possamos nos aprofundar nos estudos do Evangelho, que nos descortina em luz Tuas palavras de bondade e de amor. Uma boa semana a todos, meus irmãos, e que seja feita vossa vontade. Assim seja.